Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Hoje eu vou contar para vocês a história do grupo de motociclistas que desvendaram o maior segredo da Nigéria, e o nome dele era Abakuda. E se você gosta de ouvir esses tipos de histórias, se você quer ouvir mais histórias desse tipo, por favor deixem o seu like e deixem já o comentário de vocês de que caso vocês querem ver no próximo vídeo. Se inscrevam no canal que isso ajuda bastante. Bom, bora pra história? Essa é a história do Abakuda. Ele era um mototáxi na Nigéria que trabalhava na região de Ibadan, também muito conhecida pelas florestas em volta. A floresta se chama Soka, também muito conhecida como a floresta de Ibadan. Essa é a capital do estado de Oyo e tem a terceira maior população da Nigéria no geral. Hoje eu vou contar a história para vocês sobre o Abakuda. Mas antes de eu começar essa história, seria interessante vocês entenderem como que funciona o sistema de mototáxi na Nigéria. Eles são um grupo muito unido, são centenas de mototáxis que se juntam, assim, eles têm o posto deles, né, pela cidade, então, assim, um grupo fica em uma certa parte da cidade, outro grupo fica em outra parte da cidade, eles são extremamente unidos, né. Este grupo de mototáxis se chamam Okaras, eles são realmente unidos e se consideram como uma família. E um certo dia, dois desses mototáxis, eles acabaram desaparecendo. Todo mundo da família desses mototáxis estavam à procura deles e também esse grupo chamado Okara estavam atrás desses dois que acabaram desaparecendo. Ninguém nunca os encontrou. Eles fizeram um BO na polícia de que tinham duas pessoas desaparecidas, mas como o sistema na Nigéria é realmente um dos mais violentos do mundo, a polícia realmente não funciona como deveria. A polícia simplesmente disse que era uma frescura da família reclamar, a fazer um BO de desaparecimento e que eles nunca iriam realmente atrás de procurar por que eles desapareceram. E realmente passou-se sem muito tempo, o grupo de motociclistas continuaram procurando esses dois parceiros, né, do grupo, a família continuou procurando essas pessoas, mas elas nunca foram achadas. Até que no dia 22 de março de 2014, o Abakuda, ele estava numa corrida, né, ele estava trabalhando ali, entregando algumas pessoas, e ele recebeu uma ligação de algum amigo dele. Esse amigo dele acabou dizendo que precisava urgentemente da ajuda dele e que ele precisava encontrá-lo na floresta de Ibadan. E quando ele terminou a corrida dele, ele acabou decidindo que já estava muito tarde, já estava ficando escuro e ele ia buscar um primo dele para encontrar esse outro amigo dele. Que, como eu disse, né, a Nigéria realmente é muito perigosa e depois do escuro fica ainda mais perigoso. Então ele queria essa companhia do primo dele para ver o que esse amigo dele precisava, se era para buscá-lo e deixá-lo em algum outro lugar. E acabou que esse grupo de motociclistas, eles perceberam que o Abakuda ainda não tinha voltado, já tinha passado realmente ele muito tempo, e eles começaram a ligar no celular dele, e o celular dele é uma coisa que nunca fica desligado. O celular de todos esses motociclistas nunca fica desligado, porque aquele é o meio de vida deles, aquilo é onde eles conseguem cliente, é onde eles conseguem o contato deles para fazer o ganha-pão deles. Então realmente nunca fica desligado. E esse grupo de motociclistas achou muito estranho o celular do Abakuda estar desligado naquele dia, depois de horas que ele já tinha desaparecido. E então, eles, preocupados, né, com esse amigo, eles foram nos becos, eles checaram todas as ruas, eles contataram grupos de outros bairros para procurar também pelo Abakuda, e acabou que ninguém o encontrou. Passando horas, um desses motociclistas recebeu uma ligação de um telefone que ele não reconhecia. Quando ele atendeu, ele percebeu que era o Abakuda. O Abakuda, ele tinha dois telefones, o pessoal e o profissional, que também não é uma coisa muito comum de se ter na Nigéria, mas ele tinha. E quando ele ligou para esse colega dele, do grupo, né, esse colega colocou no viva voz para todos os motociclistas escutarem o que ele estava falando, e todos perceberam muito terror na voz dele. Ele estava muito agitado, ele gritava, ele pedia por ajuda, e também conseguiam escutar um grupo, que depois ficamos sabendo, de 8 pessoas que estava com ele também. E nessa ligação, ele acabou falando para esses colegas que ele foi fazer uma entrega de uma pessoa, floresta de Ibadan, numa rua tal, que ele tinha que entrar nessa trilha da floresta
entre 2 carros queimados, que ele passou um rio e de lá ele não sabe o que aconteceu. Esse grupo de motociclistas, eles foram na rua que o Abacuda comentou, eles encontraram os 2 carros queimados, eles encontraram a trilha que eles precisavam seguir e entrando nessa trilha eles não conseguiam entrar com as motos dele, eles precisavam de facão para ir cortando a trilha porque era realmente muito densa. E chegando no meio da trilha, todos estavam muito quietos porque eles precisavam escutar os gritos do Abacuda. O Abacuda falou que eles estavam fazendo muito barulho, que com certeza eles seriam escutados se esse grupo chegasse próximo a eles. Essa floresta era tão densa que eles não conseguiam ir um do lado do outro, né? Eles precisaram realmente fazer uma fila e a primeira pessoa da fila chegando no meio da floresta falou: epa, escutei um barulho, vamos parar por aqui. E o que aconteceu de fato ali foi que eles começaram a ser baleados. Pessoas começaram a dar tiros na direção deles, eles não sabiam de onde estavam vindo, eles não estavam armados, então eles decidiram correr, pegaram as motos dele e foram pro ponto de encontro do bairro deles, que normalmente todos os motociclistas se encontram. E chegando nesse ponto de encontro, eles entraram em contato com os outros bairros, com os grupos dos outros bairros, com familiares e explicaram a situação do Abacuda estar sumido e eles estarem procurando um amigo deles e mais um grupo de pessoas que também estavam juntos com o Abacuda e eles explicaram o perigo, explicaram o tiroteio e qualquer pessoa disposta seguiria com eles no meio da floresta para procurar o Abacuda. Só que dessa vez eles foram todos armados, um com os facões, outros com pedaços de madeira, outros com turquesa, enfim, qualquer coisa que eles pudessem usar para se proteger. E foram, assim, uma quantidade enorme, mais de 100 pessoas, 150 pessoas, mais ou menos, foram dentro daquela floresta, fazendo muito barulho para avisar os seguranças do local que eles estavam indo, que era realmente um grupo muito grande, foram todos fazendo barulho para assustar qualquer pessoa que estava atirando neles anteriormente. E depois desse grupo todo entrarem na floresta, depois de um tempo, eles encontraram o rio que o Abacuda mencionou, e ali eles também encontraram muitos pedaços de roupa, blusas, calças, sapatos, e também encontraram uma moto, que depois foi identificada como a moto do Abacuda. Então, com certeza, o Abacuda estava por ali, pela vizinhança. E nesse momento, ele estava ainda no telefone falando: olha, minha bateria tá acabando, mas eu tô escutando passos, eu tô escutando o grito de vocês estão perto, vocês vão me encontrar. E atravessando esse rio, eles viram 2 barracões. Um era um container e o outro era um barracão de cimento e tijolo que estava bem acabadinho, mas eles conseguiam ver que teve vida por lá recentemente, pelas roupas e largadas, que eram roupas frescas, né, roupas limpas. Então eles decidiram atravessar esse rio e ver o que estava acontecendo do outro lado, para ver se o Abacuda estava realmente ali no barracão, no container ou qualquer lugar por ali. E chegando no barracão, todo esse grupo que veio no resgate do Abacuda sentiram um cheiro muito forte, muitos tiveram que colocar blusas no rosto para cobrir esse cheiro forte. Alguns deles acabaram quebrando um pouco a parede, outros quebraram uma porta que era de MDF. E assim que eles quebraram essa porta, um grupo entrou esperando, né, alguma luta, tendo que se proteger, alguém armado ali atrás, mas o que eles encontraram foi realmente algo horroroso que ficou marcado como a história da Floresta do Horror do Ibadan. Ali eles encontraram um grupo de pessoas que estavam à beira da morte, todos algemados à parede. No meio desse barracão eles encontraram uma plataforma de concreto que estava levemente torta, que podia acorrentar pessoas ali, né? Tinha um pedaço de correntes por volta dessa plataforma e um cheiro muito forte. Eles viam pedaços de corpo, eles viam pedaços de perna, pedaços de braço, pessoas vivas sem uma perna, sem um braço. Em volta dessas pessoas, restos humanos, pedaços de cabeça. Quando eles seguiram por esse barracão, eles foram nos quartos do fundo do barracão e lá eles encontraram um quarto que era somente para roupas usadas dessas vítimas. No outro quarto eles encontraram uma
guilhotina caseira, que era para decapitar os corpos daquelas pessoas que estavam à beira da morte, e no último quarto eles encontraram um crocodilo. Esses relatos são dos sobreviventes. E o que acontecia dentro desse barracão, de acordo com os sobreviventes, era realmente algo muito sinistro. Essas vítimas eram usadas como tráfico humano, eles eram torturados, eles também eram vendidos para sacrifício, tanto a pessoa inteira, o corpo inteiro, completo, tanto quanto partes de corpo, língua, braço, perna, para rituais de magia negra, né? O que eles acreditam muito, que é realmente algo muito vivo na cultura da Nigéria, de que magia negra realmente existe. Se você fizer um sacrifício, você consegue mais dinheiro, você consegue mais saúde, você consegue uma casa melhor. Então, essa questão do sacrifício humano é ainda muito usado até hoje, é muito comum. Então, esse barracão era usado para esse tipo de comércio. Eram também vendidas mulheres para estupro, eram vendidas crianças para tráfico de criança, eram vendidos órgãos para tráfico de órgãos. E se não fosse pelo Abacuda, provavelmente esse barracão ainda estaria na ativa. E tem relatos de que todos os sobreviventes desse barracão, eles eram chamados os esqueletos vivos, que eles realmente estavam muito raquíticos, eles não tinham comida, eles não tinham água, a única coisa realmente que eles tinham era aquela parede, aquela corrente, e assistia seus companheiros ali de barracão sendo torturados, mortos, vendidos. Esses sobreviventes também mencionaram de que as pessoas que os braços eram cortados, ou as pernas eram cortadas, ou a língua, um olho, se tivesse uma chance deles sobreviverem, eles seriam novamente algemados à parede. Se não tivessem chance de sobreviverem, eles eram levados para os quartos do fundo. Lembrando que os quartos do fundo, um tinha um crocodilo e outro tinha uma guilhotina caseira. Então a gente só pode imaginar o que realmente acontecia lá dentro desses quartos, né? E também pedaços de carne desses humanos eram vendidos para canibais. Essa história realmente não tem como ficar pior, eu não imagino. Realmente é uma história muito, muito assustadora, e é difícil imaginar que isso ainda acontece nos dias atuais. E provavelmente ainda tem muitas casas em volta da Nigéria, muitos barracões pela Nigéria ou pela África, enfim, pelo mundo inteiro, que eles façam comércio de humanos. E isso é realmente muito assustador e muito triste. Essas pessoas, essas vítimas, elas eram sequestradas às vezes de horas e horas de distância, de viagem de carro, ou elas eram sequestradas ali nessa cidade mesmo. No total foram entre 8 a 21 sobreviventes desse barracão, e mais de centenas de pedaços de corpos de pessoas diferentes foram encontradas em volta da floresta. Tinham pessoas algemadas também pelas árvores em volta desse barracão. E lembrando que na África tem muita vida selvagem, então eu só posso imaginar também o terror que eles possam ter sentido estando algemados ali por muito tempo. As vítimas eram trazidas de algumas até de 6 horas de viagem, viajando de carro, algumas da cidade de Ibadan. E uma das vítimas, a Cecília, ela foi sequestrada, ela foi para uma feira comprar vegetais, frutas, e ela nunca mais voltou. Ela era uma mulher com muita educação, ela tinha uma família boa, ela tinha uma vida boa na Nigéria. Ela estava a 6 horas de distância de Ibadan, e ela simplesmente foi para a feira e nunca mais voltou. E isso foi em 2008, e ela foi descoberta apenas em 2014, então ela viveu ali 6 anos naquele terror. Eu só posso imaginar também o trauma que isso gerou na vida dela e como que isso afeta ela diariamente se ela ainda estiver viva. Eu não tenho informações sobre as vítimas, porém a informação que eu tenho foi de que todas as vítimas que estavam ali naquele barracão, eles não viveriam por muito mais tempo pela saúde debilitada que eles estavam naquele momento. Agora, se essa história não fosse ruim o suficiente, o que é mais triste de pensar
contar é que essa vizinhança em volta do barracão, embora não fosse tão próxima, eles viam um homem, um caminhão entrando na floresta em direção a esse barracão todos os dias. E quando esse homem chegava, todo mundo escutava muitos gritos vindos daquele barracão. E essa vizinhança, eles foram para a polícia, eles fizeram um BO, eles fizeram tudo possível. A polícia fosse ver o que estava acontecendo, porque que esses gritos estavam acontecendo, se eram pessoas sendo torturadas e tudo mais, e a polícia simplesmente falou que isso não era problema deles, isso era no meio da floresta e ninguém ia checar a floresta, porque não tem razão de checar uma floresta. Também há relatos de que as pessoas em volta dessa floresta reclamavam muito sobre o cheiro e também foram à polícia por conta desse cheiro e foram encontradas com a mesma resposta da polícia, né? Que não tinha uma razão concreta de por que ir àquela floresta e ver o que estava acontecendo, porque não estava na descrição do trabalho deles. Basicamente, essa foi a resposta da polícia. Também há relatos de que pessoas, né, antes da descoberta desse barracão, pessoas que foram àquela floresta, por exemplo, um caso de uma mãe grávida que tinha também 3 filhos, ela foi baleada à morte só por andar naquela floresta antes do descobrimento desse barracão. E também há relatos de uma criança que estava tentando cavar com a mão o lado da parede do barracão. Ele estava procurando os pais dele e ele também foi baleado à morte só por tentar salvar a família dele, procurar a família dele. E realmente isso foi muito triste. E as pessoas que acabaram matando essas 2 vítimas, eles foram até para a polícia, eles foram presos por uma questão de alguns dias, e quando chegou, né, no tribunal para receber a sentença e tudo mais, o juiz acabou falando e decidindo que não via razão alguma para essas pessoas estarem presas, e é isso. Não tinha razão para essas pessoas que mataram uma criança, mataram uma mãe, estavam segurando ali centenas de vítimas, provavelmente matando eles também, usando eles como pedaço de carne para venda, para rituais, mulheres para estupro, crianças para mercado negro de pessoas, e não havia razão alguma para o juiz mantê-los presos. Assim que a notícia chegou na cidade de que esse barracão foi descoberto por esse grupo de motociclistas, a polícia acabou indo nessa floresta para ver o que estava realmente acontecendo, e chegando lá eles viram a magnitude do problema, né? Eles encontraram centenas de pedaços de corpos, pessoas vivas, esqueletos vivos, né, como eles chamaram. Eles entenderam que realmente ali era um caso muito sério, e acabou que os políticos da cidade falaram, olha, o governo agora é dono dessa terra, nada mais vai acontecer, e em questão de horas, até poucos dias, 2 dias, esse local foi totalmente demolido. A população falando, né, mas ainda tem 8 pessoas desaparecidas, o Abacuda e outras vítimas juntos. A gente precisa procurar, a gente precisa cavar esse chão, porque eles conseguiam escutar a gente em cima, vamos procurar, e pedindo ajuda, né, da polícia, afinal de contas esse é o trabalho da polícia. E a polícia falou, não, a gente precisa fechar esse capítulo, acabou, demolimos, e essa foi a atitude do governo, basicamente. E no decorrer dos dias, das semanas, esse grupo de motociclistas, eles iam diariamente tentando cavar, eles cavaram centenas de buracos, mas realmente nunca encontraram a Abacuda e o grupo que estava com ele. Então, até hoje, esse grupo nunca foi encontrado. E um dia, após 1 ou 2 semanas da descoberta do barracão, eles foram, né, pro local para cavar e procurar o Abacuda, e lá eles encontraram um homem muito suspeito, só olhando em volta, procurando coisas na demolição. E quando eles confrontaram esse homem, eles encontraram esse homem com pedaços de dente e muitas línguas nos bolsos. Ele tinha realmente língua humana no bolso. Só que ele não falava onde o Abacuda estava, ele não falava nada, e esse grupo acabou matando ele também ali no local. Depois de um tempo, depois de alguns anos, o governo tomou posse daquela terra e eles construíram uma escola pública para crianças no local. E hoje em dia, aquele local serve como uma escola pública. E essa foi a história do grupo Okada, que descobriram o maior segredo da Nigéria. Eu ainda imagino que tenham outros barracões por volta da Nigéria,
afinal de contas era um mercado muito em demanda, ainda é um mercado muito em demanda num local em que as pessoas ainda acreditam em magia negra, ainda acreditam em sacrifício humano. Provavelmente a gente ainda vai no futuro ver outras notícias similares a essa, mas por enquanto essa é a história da Floresta dos Horrores em Ibadan. Se você gostou desse vídeo, deem aí o seu like, deixe nos comentários o que vocês mais acharam interessante da história. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam ali nos comentários. Compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal, que isso vai ser uma ajuda tremenda para mim. E eu vou continuar trazendo para vocês histórias como essa. É realmente uma história muito triste, mas eu acho muito importante ela ser contada, porque afinal de contas a gente nunca espera que casos assim ainda estejam acontecendo nos anos 2000. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo, eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Tchau!